Opa, tudo bem? Meu nome é Anderson Barros e no vídeo de hoje eu quero passar algumas dicas para você que está estudando para o concurso público que nós teremos agora no final do ano. E algumas pessoas me pediram para mim compartilhar algumas dicas, algumas ideias de como se capacitar de uma maneira um pouco melhor, com mais qualidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas muito legais para que você possa ter um melhor desenvolvimento, um melhor resultado e uma boa qualidade diante dos estudos de tudo que você vai aprender agora nos próximos meses. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Anderson Barros, sou autor do blog andersonbarros.com, onde eu trabalho com marketing digital, com desenvolvimento, e agora também estou ajudando algumas pessoas aí que estão tendo dificuldades, para conquistar seus sonhos, conquistar seus projetos. E hoje eu tenho uma dica fantástica, na verdade não são uma, são 5. E são 4 dicas básicas e no final eu tenho uma dica muito legal para você, então me acompanhe até o final, vai ser um vídeo breve, um vídeo rápido, para que nós possamos ter todo o entendimento do que você precisa para tirar boas notas no concurso público. Se você está no vídeo do YouTube, tem um link abaixo para você ir no meu blog, tá? Você pode acompanhar esse vídeo lá, aonde você vai ter todo o material, certo? Eu estive pesquisando na internet, vi alguns conteúdos que o pessoal estava comentando e deixei bem claro ali o material sobre o que vai ter nesse edital, nesse concurso agora do Banrisul no final do ano, o que vai cair na prova, qual é o conteúdo. Se você está vendo o vídeo agora, você está tendo mais ou menos uma base sobre as características lá, matemática, tá? Domínio produtivo de informática, os conteúdos básicos que terão, que você vai precisar estudar, para que você tenha um bom desenvolvimento, boas notas. Mas o intuito desse vídeo não é o que você vai estudar, e sim como você vai estudar. Eu quero passar para você algumas dicas fundamentais de como você se preparar, qual é o segredo, tá? Sobre a prova, o que você precisa entender, tá? Porque é fundamental hoje que nós tenhamos um bom conhecimento, boas práticas e todos querem memorizar, Todos querem ter uma boa memória, mas nem todos conseguem, certo? E a memória basta você praticar ela que você consegue aprender, mas você precisa saber como praticar. Então eu quero passar aqui para você então algumas dicas fundamentais. A primeira dela, antes de você continuar os seus estudos, antes de você continuar estudando, você precisa pegar uma caneta, um caderno, um papel e responder a seguinte pergunta: por que você está fazendo esse concurso? É fundamental. Talvez você diga, não, mas não há necessidade, eu sei porque que eu estou fazendo, porque eu preciso de um futuro melhor, de melhor qualidade de vida, mas faça no papel. Você precisa ter bem claro um motivo para fazer, porque sabe aquele momento em que você precisa estudar e bate aquela ansiedade, você se sente frustrado por não conseguir memorizar? Se você tiver num papel escrito um motivo pelo qual você está fazendo esse concurso, eu tenho certeza que ao você reler esse papel, você vai ter força, você vai ter ânimo para continuar. Talvez você não conheça um pouco da minha história, mas graças à minha mãe, eu desde moço, 6, 7 anos de idade, a minha mãe me cobrava muito que eu memorizasse cada questão da prova. Então aquilo era um trabalho muito ruim, muito chato, mas tinha um detalhe: eu só poderia continuar minhas atividades, lazer, brincadeiras, depois que eu provasse para ela realmente que, independente se fosse 10, 20, 50 questões, no momento em que eu tivesse memorizado 50 e ela me fizesse a pergunta e eu soubesse a resposta, naquele momento eu poderia me levantar e ir para o meu lazer, minhas atividades normais. Mas eu precisava provar que eu realmente sabia do que se tratava. E isso gerou para mim uma certa facilidade para memorizações, então por isso eu estou trazendo essas dicas e é fundamental para você. Se você não tiver um objetivo, você não vai conseguir aprender exatamente o que você quer. Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre a diferença entre memorizar e aprender. Se você está tentando memorizar, decorar o conteúdo, talvez essa não seja a melhor maneira, a melhor estratégia para você. Mas vamos seguir em frente que a gente já vamos falar sobre isso. Então, depois que você definiu o porquê que você está fazendo esse concurso, você precisa saber qual o seu objetivo, tá? Qual o seu propósito fazendo tudo isso. Você precisa, então, ter bem definido o material completo, tá? Aqui no site, tá? Aqui no blog andersonbarros.com tem o conteúdo, tá? Uma base aqui sobre tudo que vai cair, você pode dar uma lida ali, vai ser bem legal. Tem também lá aqui, ó, os conteúdos aqui, tá? De uma maneira bem simples eu coloquei aqui para vocês. Eu encontrei esse material de uma maneira bem clara, bem específica. Então você pode ter aqui acesso
essas informações, certo? Tem aqui também o escriturário, que você também pode pegar as informações necessárias para você. Então, é importante você ter todo o material para que no momento em que você começar a estudar, você saiba exatamente o que você vai estudar, certo? Para que você não precise daqui um pouquinho, nos últimos dias, estar pesquisando na internet sobre um material que faltou e você deposita toda a sua energia, todo o seu tempo naquilo e acaba deixando para trás todo o resto e esquecendo. Uma terceira técnica muito importante que você precisa aprender é o horário do estudo. Você não pode ficar estudando um pouco de manhã, um pouquinho na hora do café, um pouco meio-dia, um pouco na parte da tarde, um pouco na parte da noite, e no outro dia trocar os horários. No outro dia você estuda apenas à tarde, no outro dia apenas à noite. Você precisa separar uns horários em específico e se dedicar exatamente àquilo ali. Programe no máximo 1 hora de estudos. É comprovado que a partir de 1 hora você vai aprender muito menos, certo? Se você continuar, não vai aprender tanto como se você parar um pouco e você ir dar uma caminhada, tomar um golinho de café, alguma coisa diferente e volte a estudar depois, certo? Mas não torne uma tarefa cansativa. É importante que você tenha prazer no que você está fazendo, tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Então, tenha definido o seu horário de estudo, tá? Coloque ele de maneira legal para você trabalhar, tá? Eu recomendo, o melhor horário de estudo é pela manhã. Se você quiser levantar mais cedo, durma um pouco mais cedo e acorde um pouco mais cedo. Porque no final do dia você está cheio de informações, cheio de pensamentos, noticiários, coisas que aconteceram durante o dia. Então é recomendado que você estude pela parte da manhã. É o momento em que você mais vai aprender. Por que eu recomendo pela manhã? Porque pela manhã você não precisa fazer aquela força para memorizar. Quando você estuda alguma coisa pela manhã, você aprende de uma maneira mais fácil. Quando você tenta memorizar alguma coisa, você fica fazendo força para tentar decorar aquilo, certo? E para que você consiga decorar alguma coisa, você precisa memorizá-la hoje. Você precisa fazer isso novamente no prazo de 8 horas no máximo, certo? Se você decora alguma coisa pela manhã, até o final do dia você precisa outra vez memorizar ela, para que no outro dia ela esteja ainda ativa neurologicamente, para que você não esqueça. E esse processo vai durar 1 semana. Então, se você está tentando decorar alguma coisa 2, 3 meses antes da prova, é muito provável que você vai esquecer até a prova, tá? Não se preocupe que eu já vou te explicar como fazer isso de uma maneira mais fácil. Então, evite tentar memorizar. É muito melhor você tentar aprender, tá? Quando você memoriza alguma coisa, ela fica armazenada, vamos colocar aí 24 horas. Se você no outro dia revisar a matéria, ela vai ficar por 48 horas. Se você revisar mais uma vez, 1 semana. E se nessa semana você repassar aquela matéria, então ela vai ficar por aproximadamente 30 dias. Você vai se recordar dela quando você falar sobre ela. Então, nesses 30 dias, se você repassar, ela vai ficar armazenada por aproximadamente 6 meses. Tá? E se for repassado por 1 ano. Tá? Depois disso, depois de 1 ano, ela pode ficar armazenada, se você repetir mais algumas vezes, por até 5 anos. Mas a partir disso ela vai começar a ser esquecida. Tá? Eu sei isso por prática de coisas que eu fazia e eu tinha sempre elas memorizadas. Hoje eu parei de revisar elas e eu acabei esquecendo. Mas se eu voltar a praticá-las, eu me recordo normalmente. Então você precisa entender sobre isso. Como se aprende? Tá? A memorização é quando você sente aquela ansiedade, aquela angústia, eu preciso memorizar, se eu não memorizar eu vou reprovar, vai me faltar conhecimento. Isso é quando você memoriza. Existem técnicas para memorização. A primeira é de você repetir os versículos. Por exemplo, pega a primeira linha, lê uma vez, lê a segunda. Quando você conseguir falar ela sem precisar olhar, passa para a segunda. Isso. Depois que você conseguir fazer a primeira e a segunda, passa para a terceira. Depois para a terceira, para a quarta. E assim vai prosseguindo fazendo esse trabalho. Outra maneira é através da inteligência musical. Você pode fazer também. Eu utilizo às vezes, tá? Você pode colocar uma música e utilizar aquela música enquanto você estuda uma determinada matéria, certo? Você não pode ficar estudando todas as matérias com a mesma música. Pelo seguinte, quando você estuda, nós temos o lado, muitos dizem lado direito, lado esquerdo do cérebro, onde o lado direito ele é criativo e o lado esquerdo ele é cognitivo.
Então, o que acontece? Nós tentamos memorizar as matérias, tentamos decorar tudo que nós vemos desses conhecimentos, desses estudos que nós estamos fazendo. Mas, na verdade, a melhor maneira de se aprender é quando você coloca criatividade no seu trabalho. Por exemplo, você pode pegar os seus materiais e sublinha ele com cores vermelhas, cores amarelas. Faça o seguinte, para cada matéria, se você estudar sobre matemática, por exemplo, utilize a cor amarela, certo? E trabalhe grifando, trabalhe sublinhando, marcando, deixe bem criativo o conteúdo para que você se recorde das cores, dos desenhos, tá? E coloque uma música calma, tá? Que não vai fazer você dormir, e estude sobre aquela matéria. Então você pode fazer o seguinte, para evitar a ansiedade, quando você estudar apenas uma matéria, o seu cérebro vai dizer para você, você precisa estudar as outras, senão você vai ficar muito boa nessas e vai esquecer das outras, tá? Ele tenta fazer uma autossabotagem. O objetivo é fazer com que muitas pessoas estão programadas, certo? Isso aí eu posso falar com vocês depois, se tiverem interesse, entre em contato. O nosso cérebro ele tenta nos sabotar para que você não tire boas notas, tá? Isso é uma programação que nós temos. Então, para evitar isso, você precisa colocar, olha, eu tenho um mês de estudo, 2 meses, 3 meses. Primeira semana eu vou estudar sobre tal matéria. A segunda, sobre tal matéria. Na terceira, tal matéria. Na quarta semana você revisa as 3 matérias, tá? Não deixa lá muito tempo. Revisa todas elas, as cores que você colocou, os conteúdos, para que você tenha uma base de tudo aquilo que você estudou no primeiro mês. No segundo mês você continua com as novas matérias e faça outra revisão de tudo que você aprendeu, certo? E você precisa, desde o início, ter na sua mente o seguinte pensamento. Eu vou passar, eu vou tirar uma boa nota, eu tenho capacidade, eu tenho potencial, porque eu sou uma pessoa próspera e abençoada para ter o resultado que eu quero para a minha vida. Tá? Na escola, muitas vezes a gente foi educado, né, a esperar a nota que a professora dava para nós. Então, não espere você receber a nota deles. Faça o seu melhor, dê todo o seu potencial, toda a sua qualidade de vida, toda a sua qualidade de conhecimentos que você tem e tire uma boa nota. Tá? Isso tudo depende apenas de você. E é importante, para que nós vamos falar agora da última dica, né? Falamos sobre memorizar e aprender a diferença. E é importante para você a tranquilidade. Tá? Eu trabalho como coach com algumas pessoas e o que acontece? Você estuda, você se dedica, você se capacita e quando chega na hora da prova dá aquele branco. Por que dá aquele branco? Porque é um momento em que você fica incongruente com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente e com aquilo que você estudou. Você precisa, antes de começar a prova, antes de chegar lá no local onde a prova vai ser realizada, se imagine fazendo a melhor prova. Você pode fazer isso agora, certo? Imagine-se que a prova seja daqui uma semana, um mês, 2 meses, não importa. Imagine você no dia da prova, certo? Dedique aí 5 minutos por dia para fazer isso. Imagine você fazendo uma prova com qualidade, uma prova bem estruturada, uma prova onde você está tirando uma nota ótima, indo para casa feliz, com todo o seu gabarito lá, né, nota 10. Imagine-se dessa maneira. Então, o que você pode fazer? Todos os dias faça um pouco disso. Dessa maneira vai ficar muito mais fácil para você. Todo o segredo para você ser uma pessoa de sucesso, fazendo concursos e passando em provas, está dentro de você. É na sua decisão, é nos seus pensamentos. Não existe nada no mundo exterior que não inicie dentro de você. Então, pense de maneira na qual você vai ter bons resultados, que você vai ter um bom potencial e tente sempre aprender, certo? Quando é que você sabe se aprendeu? Quando você sabe ensinar para alguém. Esse é o maior segredo que eu aprendi na vida. No momento em que você pega um conteúdo, estuda aquele conteúdo, vamos colocar matemática, língua portuguesa, no momento em que você sabe ensinar para uma pessoa, então você está pronto porque você já sabe aquele conhecimento, você domina, então você aprendeu. E quando você aprende, você não precisa memorizar. Você se lembra quando você andou de bicicleta a primeira vez? Hoje você embarca nela e anda sem nenhuma dificuldade, certo? Você precisou memorizar? Não, você aprendeu. Uma pessoa quando vai andar de carro, ela tem maior dificuldade para sair do lugar. Mas depois, com o passar dos tempos, ela embarca e sai conversando, falando no telefone, né? Não faça isso porque é crime hoje. Mas ela faz naturalmente. Então, o que você precisa? Aprender. Então, quando você estudar, sempre tenha em mente o seguinte:
eu vou aprender, eu vou adquirir esse conhecimento, eu vou aprender essa matéria porque eu vou ensinar para alguém. Então você vai ter ótimos resultados, certo? Vai ficar abaixo se você está no meu blog, tem uma caixinha aqui para comentários, perguntas. Se você precisar de alguma dica, pode entrar em contato comigo, eu vou responder o mais rápido possível. Se você precisar de mais dicas sobre memorização, eu posso auxiliar para vocês aí. E se você precisa de coisas mais rápidas, tá? Tem um material muito legal, que é o segredo do concurso público, tá? O que vem nele? Ele vem com 7 horas e 30 minutos de aulas em português, vem sobre raciocínio lógico, direito previdenciário, redação, tá? São vídeos que ensinam sobre isso, direito administrativo, matemática e direito constitucional. Ele é um conteúdo bem legal, tá? É para você que precisa acelerar algumas técnicas, algumas estratégias, eu vou deixar para vocês darem uma olhada. E se vocês precisarem de mais dicas, tá? Do que vocês precisarem, eu estou à disposição aí para ajudar vocês com novos conteúdos, novos materiais. Se tiver alguma dúvida que eu não souber, eu me disponibilizo a buscar conhecimento e passo para vocês tranquilamente, certo? Meu nome é Anderson Barros. Se você está no YouTube, né, compartilhe aí com seus amigos, inscreva-se no meu canal, que assim você me ajuda aí a fazer esse trabalho gratuitamente, aí levar para o pessoal conhecimento, para que todos possam ter boas notas, né? Não serão seus concorrentes, mas talvez pode ser o seu amigo, o seu parente, que lá estará trabalhando junto com você e a gente possa se ajudar nessa caminhada, certo? Um forte abraço, então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.